para que a gente possa depois disponibilizar para aquelas que já estão com a gente no programa e também para aquelas que, porventura, ainda querem um pouquinho mais do que está acontecendo. Primeiro, eu quero desejar uma ótima noite para vocês, uma honra, uma satisfação sempre estarmos juntas. Quero já iniciar trazendo para nós o centramento de que a gente ainda está em 2023, o centramento de que a gente ainda tem um mês pela frente, e às vezes a gente tem projetado tanto a dinâmica para um futuro que a gente tem perdido a experiência de viver o momento presente. Mas agora eu estou falando de viver o momento presente em termos de resultados. Estou falando de momento presente em termos de metas, em termos de objetivos. Falando para mulheres que querem crescer. Pouco importa se vocês estão no mercado seletista, pouco importa se vocês são investidoras, se vocês são empresárias. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque grandes oportunidades muitas vezes são deixadas de lado, justamente porque a gente não consegue canalizar a nossa atenção e o nosso campo de visão para isso. Eu saí de uma reunião individual, de uma consultoria que eu estava fazendo com duas profissionais, e eu já quero começar trazendo isso para vocês. É preciso que vocês tenham mentalidade de mulheres prósperas. Porque tudo começa dentro da nossa mentalidade. Então, já anota isso. Eu preciso, e use a primeira pessoa, tá? Eu preciso assumir o comando, uma mentalidade de uma mulher próspera. Porque enquanto a gente não consegue dimensionar isso em nós, a gente realmente vai encontrar dificuldades porque a gente não consegue se perceber. A gente não consegue se dar conta disso. E dentro desse projeto, que é um projeto que nasceu diante das necessidades, diante das dores de vocês, que já passaram pela mentoria, que foram para a imersão presencial, e que muitas vezes encontram pontos cegos e me dizem, Sá, eu tenho um teto, eu não saio desse teto financeiro. Sá, eu estou no emprego e esse emprego já não me realiza mais. Sá, eu tenho um negócio, mas o meu negócio, ele começou, vamos usar uma expressão bem carinhosa, caseirinho, né? Ele veio ali, ele nasceu dentro de uma proposta, mas agora eu perdi um pouco a dinâmica do crescimento, porque eu ainda estou, muitas vezes a gente está com a mentalidade defasada em relação àquilo que a gente está vivendo. Eu queria perguntar isso a vocês. Eu queria que vocês interagissem também comigo no chat. O quanto vocês já evoluíram, o quanto vocês já cresceram, cada um de vocês dentro do que vocês fazem, não importa, não importa, eu não quero que você se sinta excluída desse contexto. Olha só para o seu pilar profissional. Vamos imaginar que a gente está aqui na roda da vida da leoa, e na roda da vida da leoa a gente está olhando para o profissional de vocês, para a carreira de vocês. Dentro do profissional de vocês, da carreira de vocês, será que você já não é outra mulher, outra profissional, e você não consegue se enxergar dentro desse contexto? Então, já queria começar desafiando vocês, tirando vocês da zona de conforto nesse sentido. Às vezes, o resultado material, e eu sinto de dizer isso para vocês, tangível, hoje não é aquilo que você deseja. E você sente que, de uma certa forma, você está limitada. De uma certa forma, você poderia fluir mais. Mas será que a sua cabeça já chegou lá? Essa aqui é a grande pergunta. Será que você não está repetindo, muitas vezes, determinados ciclos, determinadas dinâmicas dentro desse contexto, ainda com o mesmo modelo mental? Por que eu estou lhes dizendo isso? Eu não estou lhes dizendo isso agora. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Porque é muito importante que a gente comece a se apropriar dos novos postos, dos novos lugares, das novas patentes que a gente assume na nossa jornada profissional. E tem uma coisa para dizer para vocês. Enquanto nós não nos assenhorarmos, é muito curioso. A gente fica sempre num limite. E eu sinto que vocês já sentem isso. É como se houvesse uma represa, sabe? É como se vocês estivessem ali dentro de um campo limitado. Muitas de vocês, o corpo já nem cabe mais. Você sabe que você pode faturar mais, que você pode fazer mais dinheiro, que você pode ter mais resultado. Que muitas de vocês que eu conheço aqui
Já tinham que estar faturando no mínimo 10 vezes mais. Tem que puxar pela orelha. Já poderiam ter negócios estruturados, carreiras melhor consolidadas. Eu não sei por que a Laís está fazendo essa cara, né, dona Laís? Só, né, nós duas ali juntas, né? E vocês podem. Só que agora a gente vai tomar uma decisão juntas. Eu queria que a gente tomasse essa decisão juntas de fazer acontecer. Porque a gente pode fazer acontecer. Só que tem um detalhe. Todas as mulheres que estão aqui nesse campo são mulheres fortes. Bruno, bom te ver. São mulheres que sabem para que vieram. Vocês são leoas. Mas a gente sabe que não é na força do braço. Quem concorda comigo, escreve no chat. Não é na força do braço. Porque você já tentou na força do braço. E às vezes você já tentou mais de uma vez na força do braço. Porque eu também já tinha tentado na força do braço. E a gente vai na força do braço e é pesado, e a gente é guerreira, então a gente tem esse arquétipo, e a gente diz, eu vou sim, eu vou do meu jeito, e às vezes, a gente estava até conversando isso com o Gá na reunião que a gente teve, foi rápido, mas foi assim, o suficiente, às vezes a gente traz pessoas para o nosso campo profissional, e às vezes é um sócio, e esse sócio às vezes é um marido, pode não ser o marido também, mas sei lá. Manu, eu sei que já viveu parcerias. Bruna já viveu uma sociedade, hoje ela já está num outro momento. Eu não me lembro se Thay também já teve no corporativo. Enfim, cada um de vocês. Mônica está aqui também, Ivana, enfim, Gabi também. Todas vocês, todas, gente. E às vezes a gente não consegue sequer, sendo bem honesta com vocês, permitir o fluir dessas outras pessoas com a gente. Por quê? Porque tem que ser na força do nosso braço. Porque tem que ser conforme a gente entendeu que tinha que ser, e a gente vai. E tem um monte de furacão igual a minha aqui, que se não tomar cuidado, sai derrubando tudo e a todos na frente. E ainda tem aquela dinâmica de dizer, tá vendo? É difícil mesmo. E é isso aí, eu não sei por que Dona Manu tá rindo. É porque não dá, isso, ocorre. E aí a gente é engraçada, porque nós todas somos parecidas. A gente mesmo, meio, né, evoluídas, a gente diz, porque tinha que ser desse jeito mesmo, né? E aí, como nós somos mulheres espiritualizadas, a gente nem vai botar Deus nessa conta, que é muito injusto com ele, né? Porque a gente precisa também ter discernimento daquilo que vem da gente, daquilo que tem relação ainda com as nossas limitações. E tá tudo bem a gente poder olhar para isso. Esse é um ambiente seguro, é um ambiente de vulnerabilidade. Laís, na semana passada, estava falando, Sá, isso aqui é tão de verdade, e eu achei tão lindo. Eu fiquei com aquilo que você me falou na minha cabeça, tá, Lai? Ficou martelando o que você me falou, eu fico toda arrepiada, porque se não tiver verdade, e a gente realmente não puder ser de verdade em lugar nenhum, tá ficando difícil demais. Em que a gente, não sei se vocês concordam, porque tem muitas formas, né? Tem muitas dinâmicas, tem muitos quês. Então, assim, efetivamente, lembrem, primeiro passo é você se enxergar. Primeiro passo é você entender efetivamente quem você é. E dentro desse contexto, você começar a estruturar um mindset, ou seja, um modelo mental de uma profissional próspera. Porque nós já somos prósperas, mas é possível, é autorrealizável que nós façamos mais. Agora, tem alguns pontos que a gente vai precisar entender. Que negócio é negócio, a gente vai precisar entender que crescimento tem uma série de dinâmicas, que a gente vai precisar olhar para a nossa estrutura profissional de forma profissional. Eu já preciso dizer para vocês que a gente precisa entender que sozinha é difícil pra caramba. E eu passei muito tempo também sozinha. Por isso que a força de um grupo de mulheres que querem crescer profissionalmente, para mim, não tem preço. E hoje eu participo de grupos de crescimento. E quando eu olhei para o ecossistema que eu montei, eu disse, nossa, as minhas meninas estão sem alguém que possa tracionar o negócio delas, porque aqui nós estamos falando de tração. Mas aí talvez você vai me dizer, mas eu estou na CLT ainda. Ah, mas você pode tracionar na CLT. Você pode ter a CLT e você pode pensar em renda extra inicialmente. Você pode estar pensando, quem sabe, a longo prazo em fazer uma transição de carreira. Ou você pode estar zerado de negócio, mas você quer efetivamente, porque esse é o seu momento, começar a construir uma jornada financeira. Sozinha é mais difícil. Porque nem todos os dias nós estamos bem.
Hoje é segunda. E eu vejo as carinhas de vocês, parece que já é quinta. Porque tem segundas que são. E aí você ter um ambiente em que você possa trocar. Gente, eu não estou sabendo fazer esse tipo de negociação. Gente, eu não estou sabendo fazer esse tipo de redirecionamento de internet. Porque ainda tem outra coisa. Eu ainda estou falando de mentalidade. Mas a gente precisa entender que nós precisamos, para acessarmos a prosperidade, a avançarmos rumo ao desconhecido. Sairmos da nossa zona de conforto. Entendermos que existe uma série de possibilidades dentro da área profissional de todas vocês, que se nós ainda não alcançamos é porque nós não temos o conhecimento. Não sei se vocês têm dúvida acerca disso, porque se nós já soubéssemos, nós já estaríamos fazendo. Por mais tinhosas, leoas, dominantes, porque aqui só tem mulher dominante. Se eu aplicar o teste de perfil comportamental em vocês, eu sei qual é o resultado. Todas têm uma dominância elevadíssima, têm um poder de influência, e algumas aqui têm o quê de analíticas? São mais analíticas, pensam mais estrategicamente, em termos de projeção, autoanálise, mas nós somos mulheres dominantes. E toda mulher que é dominante, ela tem alto potencial para realizar-se profissionalmente, mas ela precisa de uma rota. E ela precisa estar alinhada dentro dessas dinâmicas para que as coisas possam fluir. Tudo bem? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Está fazendo sentido até agora? Quem aqui acredita que precisa desenvolver ainda mais esse modelo mental? Quem aqui olha e percebe que talvez a forma como se vê, a forma como vê o mundo, a forma como você conduz os seus negócios ainda te limita em certa medida? Escreve aí no chat para mim. Que você poderia mais, que você poderia faturar mais, que teria mais espaço para você, que você, nossa, é sabedora, sim, de muitas coisas, mas que, nossa, dentro do seu mercado, dentro da sua expertise, há muito mais para você. Olha que legal, poderia faturar mais e mais, ter mais espaço. E tem uma coisa, que é claro que a gente não vai aqui pregar, vocês me conhecem. Pois é, olha que legal. Vocês me conhecem, algumas estão me conhecendo mais recentemente, mas tem gente que me conhece aqui há muito tempo. Vocês sabem que eu não lanço palavras ao vento. Vocês sabem. Vocês sabem que eu não faço nada mais ou menos. Pode ser o que for. Porque eu acredito que a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras na vida. E eu posso garantir a vocês, existe esse espaço, sabe? E por muito tempo eu ficava me perguntando, mas será que existe mesmo? Tudo isso que vocês estão sinalizando. Será que é dessa forma mesmo? Será que a gente pode realmente dar esse estirão? E é claro que esse estirão já existe, porque muitos de vocês, inclusive, já começaram a fluir disso, mas lembrem, a mentalidade de vocês e o conhecimento que vocês têm trouxeram vocês até aqui. Para onde a gente pode mais? Porque tem muitas possibilidades para todas nós. Então, a gente tem que começar a perceber esses contextos. E dentro dessa realidade, então, vocês já sinalizaram que sim, vocês já sinalizaram que se faz necessário a gente assentar um novo modelo mental. A primeira chave que eu queria trazer para nós é uma chave que, assim, a gente não pode, e eu resisti por muito tempo, deixar de lado, que é a chave da adaptabilidade. Bora treinar juntas. De 0 a 10, o quanto você é adaptável? Fala para mim. Tem uma circunstância nova, tem uma mudança nova no teu mercado. Como é que tá a tua adaptabilidade? Me fala. Qual é teu nível de adaptabilidade? Bru disse 8. Ó, por muito tempo, Manu disse 10. Só que por muito tempo eu diria que minha adaptabilidade seria um 5. Por quê? Porque por muito tempo, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar as coisas para vocês, tá? Por muito tempo eu me vi numa condição que era uma condição de um certo apego. Ah, eu faço as coisas desta forma, tá quentinho aqui e eu acho que tem que ser desse jeito, sabe? E as meninas caíram e voltaram, mas eu continuei, eu travei, deu alguma coisa?
Lá e caiu e voltou, não foi? Mônica também caiu, mas caiu para vocês? Não, né, meninas? Manu tá travada para mim. Tá rodando? Cortou um pouquinho, tá? Eu vou voltar. Então, todas entenderam a questão de como você se enxerga, de como você se vê. Se eu pudesse hoje, e eu sonho que eu ainda vou ter essa clínica, e nessa clínica vão ter muitos soros, eu daria um soro para vocês de autoconfiança agora. E de identidade, de acessar a identidade de vocês. Porque isso é tão poderoso, a identidade mesmo de quem vocês são, da mentalidade, das possibilidades, sabe? De não acreditar em tudo que dizem para vocês, de que não é para vocês, de que não é possível, de que isso não é realizado, de que isso é loucura da tua cabeça. Porque essas formas não cabem para aquelas que querem empresariar suas vidas profissionais. A gente pode falar em empresariar sua vida profissional sem que haja uma restrição, sem que haja uma limitação. A partir daí, que foi só um esquenta, agora sim, efetivamente, começando a lidar com as chaves da prosperidade e de mulheres que empresariam suas carreiras de forma próspera, a primeira coisa que eu falei foi adaptabilidade. A gente precisa trabalhar a nossa adaptabilidade. E foi o que eu disse, eu perguntei para quem a conexão caiu. De 0 a 10, que nota você dá para o seu nível de adaptabilidade? E eu mesma me trouxe uma nota baixa. Eu disse, eu acho que eu daria no máximo 5. Porque eu sempre fui aquela que, mesmo tendo um perfil de dominância, que mesmo tendo aquele meu jeitinho mais aguerrido, em certa medida, ó, a Ivana trouxe 6, estava ali, eu não vou usar o termo acomodada, e eu sei que vocês estão me entendendo, mas eu estava ali, em certa medida, numa zona de estabilidade. Daquilo como era, das coisas como são. E todas as vezes e eu quero já desafiar vocês, alguém me trazia algo muito novo, mas você pode pensar dessa forma, mas você pode fazer desse jeito. O que é que meu modelo mental me dizia? Não, não, não. É melhor do jeito que eu já estou fazendo. Alguém se identifica com isso aqui? Tá quentinho aqui, tá confortável aqui, desse jeitinho. Esse jeitinho já é o conhecido. Só que a pergunta é, esse jeitinho que já é o conhecido, ele é limitado ou ele pode te levar a resultados extraordinários? A gente precisa, eu queria que vocês começassem, que essa palavra ecoasse na próxima, na verdade, essa semana, na próxima semana, nos próximos dias, o quanto eu me permito adaptar. Toda dinâmica empresarial, ela muda. A gestão muda, o tipo de venda muda, os hábitos mudam. Pensem comigo, independentemente de onde vocês estão profissionalmente agora. Você consome da mesma forma que você consumia antes? Seu hábito de compra é o mesmo? Não. A forma como os serviços são prestados hoje são os mesmos de antes? Não. Mas observem, o que tem de empresário obsoleto e falindo não está no gibi. E hoje, eu não sei se vocês sabem, nós temos profissionais especializados em estudo de futuro. E eu quero tentar uma aula no nosso programa, lá no BOS, com uma especialista em futuro. Ela fez um master comigo do Joel J. E ela tem uma instituição só para futuro. Leoas, um negócio indescritível. Então, por exemplo, pensando no negócio de Gardê semijoias. Nossa, quais são as tendências no futuro próximo do mercado de joias? Gente, a gente tem que saber, a gente tem que se adaptar. Não, eu só quero vender, pegando meu carro, indo lá na casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ir na casa da cliente e fazendo desse jeito. Porque, nossa, tá tão gostosinho aqui. Ela tava, eu gravei um podcast com ela, não sei se está no ar, mas depois eu vou disponibilizar para vocês. Ela estava dizendo, Sabrina, hoje, gente, nem eu sabia disso. Hoje, nós que estudamos futuro, a gente não só projeta os negócios do futuro, como a gente analisa os negócios e a gente recomenda a venda, para que haja menos perda. Por exemplo, uma cafeteria. Quando ela me falou de como vão ser as cafeterias de daqui a pouco, eu fiquei chocada. Eu falei, realmente, isso faz sentido.
Se vocês olharem, tem umas cafeterias aqui em São Paulo, por exemplo, pesquisem o e-coffee. Gente, é um outro modelo de cafeteria. Pesquisem, por curiosidade. Não é mais a cafeteria de antigamente. Literalmente não é. E elas já estão fervilhando. As advogadas, gente, e parece que no direito a gente ainda tem uma raiz sistêmica do vade-mecum, daquela coisa antiga, daquela linguagem, daquele latim que a gente diz hoje chega. A gente precisa se adaptar ao futuro. Não dá. Se você está na advocacia, se você está em qualquer mercado, se você vende joias, se você vende seguro, né, como Iana, que vai estar com a gente no Boss, até o modelo de seguro, que se contrata de seguro hoje é o mesmo que se contratava antes, não é, vocês sabem. Então, assim, adaptabilidade. Começa a treinar a tua musculatura enquanto empreendedora para se adaptar, para se disponibilizar e entender que nós aqui temos que estar dispostas, sabe o que, Leos? A desaprender. A desaprender. Porque eu vou citar, por exemplo, a situação de um projeto familiar do meu pai. Meu pai, ele não esteve com toda a honra, com todo o carinho, disposto a desaprender. Painho, com todas as limitações dele, mas sempre teve uma veia empresarial fortíssima. E ele tinha um negócio de materiais de construção no interior. Só que meu pai, no interior, modelo do interior, gente, ele vendia esse material de construção na ficha. Então, ele tinha aqueles ficheiros, quem lembra? Não sei se é da época de vocês. E, por exemplo, Thay ia lá na loja, falar bem de Thay, que ela tá bem leoa construindo, né? A coisa mais linda do mundo. Aí Thay ia lá e dizia, ô, seu Jadir, essa semana eu vou pegar, sei lá, 5 cimentos, eu vou pegar um metro de areia, eu vou pegar não sei o quê, eu quero 2 privadas. Meu pai anotava, ela dizia, eu vou lhe dar aqui R$ 100, e aquela coisa, semana que vem. Quando ele tinha um negócio, é isso que eu quero que vocês entendam, vamos usar meu pai. Quando ele tinha aquele negócio limitado, dentro de um espaço de tempo, numa cidade pequenininha, aquilo funcionava. Aí, meu pai muda para Salvador. E meu pai, ele tem tino, ele tem toque de Midas, ele constrói um negócio enorme. Só que a mentalidade dele e o nível de adaptabilidade dele era quase zero. Ele levou a fichinha para Salvador. E ele vendia muito. Só que o que ele colocava na fichinha, e as pessoas não eram mais as pessoas do interior. E ele não tinha mais solubilidade de crédito. As pessoas nem sempre têm caráter, e a gente sabe, está tudo bem, tem compromisso, e ele foi afundando, e ele levou à falência o negócio dele super próspero. Faturamento e a comissão dos vendedores era gigantesca. Só que o volume de vendas que eram feitas e não eram regularizadas ultrapassava a marca de tudo que se impõe na logística de um negócio. A mentalidade de paiinho com muito amor ainda era aquela antiga. E eu preciso dizer a vocês, às vezes eu estou falando para mim também, com toda a humildade. A minha mentalidade é do tamanho do meu negócio hoje. E por isso que se a gente não estica a mentalidade, o negócio da gente vai crescer e ele não vai ser sustentável. Quanta gente boa que tem negócios, que tem super projetos que vocês já conhecem, todos vocês conhecem, que não esticou a mentalidade, não se adaptaram e não foram adiante. Negócios excelentes. Todas vocês conhecem, que a gente diz assim, nossa, sério? Esse projeto? Esse negócio? Então, assim, lembrem-se, mentalidade, expansão, novas possibilidades. A gente precisa treinar isso e adaptabilidade. A gente precisa estar o tempo inteiro. Prestem atenção em mim. Atenta às oportunidades. Atenta às oportunidades. Eu estive também no Imersão esse final de semana e eu amo aprender. E essa dinâmica do aprendizado é muito boa, porque a gente está sempre buscando a melhoria contínua. E uma das mulheres que palestrou, ela estava comentando que ela enxerga oportunidades até nos momentos de dor dela. E às vezes a gente olha esses contextos, essas realidades, a gente diz, mas hoje ela, sei lá, fatura 10 milhões, ela falou que vai bater 15 milhões de faturamento, para ela é fácil. Só que essa mesma mulher, e eu acho isso tão lindo,
e podem ser cada uma de nós aqui. Era uma mulher que há 9 anos atrás cortava cana, no Mato Grosso. Só que a primeira coisa que ela fez foi expandir a mentalidade dela, porque se ela não expandisse, ela ia ficar lá cortando cana. Não sei se vocês concordam. Chegou um determinado momento que ela disse, não vou cortar cana. Eu vou começar a trabalhar, e foi daí, inclusive, que eu lembrei de você, Gá. Eu vou começar a trabalhar numa loja de semijoia. Só que ela viu que semijoia, nossa, legal. Aí ela estava super apertada, mas ela resolveu pegar R$ 50, foi no centro da cidade e comprou R$ 50 de semijoia. E ela viu que vendeu a semijoia. Falou, se isso vende, eu vou reinvestir. E hoje ela tem um negócio que fatura milhões, não só no mercado de semijoias, mas em educação corporativa e uma série de outros negócios que foram surgindo a partir dali. Mas, gente, ela cortava cana. Um dia vocês também foram meninas que tiveram realidades, cada uma de vocês sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas até onde a gente pode ir? Lembrem, nós muitas vezes estamos nos limitando. A gente paga as contas da mesma forma, a gente olha para o nosso mercado da mesma forma. E é a Sabrina, exatamente, foi a Sabrina, eu conheci ela, né? E eu fiquei assim super encantada, porque de fato, quando a gente vê alguém que realmente não tinha, vamos imaginar assim, um prognóstico positivo, porque é muito fácil, e a gente adora isso, e empresária sai desse lugar, sabe? Ah, mas para ela é fácil, ah, não, porque ela tem a mãe que apoia, ah, não, mas ela já é da família rica, a gente conta essas histórias, né? A gente se conta essas histórias, vamos combinar que a gente está aqui no nosso momento de vulnerabilidade, ah, não, mas ela tem um marido que apoia, ah, não, ela não tinha nada disso, inclusive ela teve uma filha cedo, né? Ela teve uma filha cedo e ela era mãe solo nessa relação. Mas uma coisa que ela falou, que é o que eu quero que vocês peguem, enxerguem, anotem isso, enxerguem oportunidades em todos os lugares. Anotem isso, enxerguem oportunidades em todos os lugares. Aquilo que hoje você está enxergando como um problema, quem sabe pode ser uma oportunidade. Só que talvez você esteja vendo só o problema. Onde estão as oportunidades? Só mulheres adaptáveis conseguem enxergar oportunidades. Que mulheres rígidas, mulheres fechadas, mulheres limitadas focam no problema, focam na falta e ficam, de novo, rodando em círculos. Então, lembrem disso. Essa é uma chave poderosa, eu não queria deixar de trazer. Tudo muda, nós estamos em constante mudança. Leoa, vocês vão lembrar quando o celular chegou. Olha a história evolutiva do celular, estou citando só alguns exemplos. Eu sou da época da ficha telefônica, eu não sei quem mais aqui. Como é que a gente se comunica hoje? Quem diria que nós iríamos viver o WhatsApp? Quem diria? Sabe? Pense comigo. Meu Deus! E a gente está aqui vivíssima para explorar todo esse manancial de possibilidades. E é curioso aquele telefone de conta. Pois é. E é engraçado que tem pessoas, Cristiano até catalogou esses dados no evento que ele foi da plataforma Eduz, que se ousam a dizer que, por exemplo, os mercados digitais estão saturados. Não estão. O Brasil está em inserção e educação para consumo digital. Então, assim, isso é adaptabilidade. Agora, bora mais um exemplo? Para a gente romper a bolha e vocês começarem a se sentir desconfortáveis. Quantas empresas quebraram na pandemia porque não foram adaptáveis? Muitas. Ah, não, eu só sei fazer presencial. Ah, não, eu só sei desse jeito. Quem disse que a gente só sabe desse jeito? Estejam dispostas a reaprender, a desaprender para aprender. Desaprender para aprender. E aí eu vou citar um outro exemplo, de um outro evento que eu fui, nesse eu fui como palestrante. E uma das palestrantes que estavam comigo nesse evento comentava que ela tem um negócio familiar, eu acho que é em Cuiabá, e é um negócio de pizza, que é um negócio que já vem na terceira geração. Só que o pai dela, e quando a gente tem família, né, e muitas gerações ali envolvidas, ele vinha naquele modelo de negócio da pizza na mesa, né, de só servir ali. Quando veio a pandemia,
E ela se viu naquela condição de que a pizzaria fechou, ela falou, grande lance, sabe? A gente batendo um papo, é que no dia 16, eu não sei se vocês lembram, 16 de março, que anunciaram de 2020, fatídico dia, que tudo ia fechar, dia 18, eu já tinha pegado meu carro pessoal para entregar pizza. E eu comecei a anunciar a todos os lados. Gente, isso é adaptabilidade. Ah, porque eu não tenho carro, ah, porque eu não tenho isso. Porque... A gente tem que fazer com o que a gente tem. Sai, eu queria começar a gravar vídeo, mas eu não tenho uma câmera profissional, eu não tenho um estúdio. Comece com o que você tem, seja adaptável com a realidade que você tem. Sabe por quê? Tem uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês. A gente, muitas vezes, está medindo a régua de pessoas que são muito grandes no mercado. E aí fica muito distante. Pensem comigo nisso, isso é real. Como fica muito distante, você olha e desiste, você diz, é demais para mim, porque eu não consigo fazer isso. Mas a gente precisa olhar para a realidade que a gente tem hoje. E o que é que eu faço com o que eu tenho hoje? Porque os grandes players, os grandes negócios, vamos imaginar, os grandes escritórios, as grandes empresas, os grandes e-commerces, eles viveram essa jornada. E às vezes parece que a gente quer dar um salto rumo àquele lugar. Não, como é que você faz com o que você tem hoje? Com a condição que você tem hoje? Com a ferramenta que você tem hoje? Mas lembrem, adaptabilidade com velocidade. Anotem isso. Eu preciso ser veloz. Eu não estou dizendo que é para você atropelar as pessoas, mas tem que ter velocidade. Tem meta que vocês têm, que vocês lançaram em fevereiro, e agora vocês já estão dizendo que vai para março de 2024. Pelo amor de Deus. Sejamos velozes. Anotem isso. Testem rápido, ou testo rápido, testa rápido, erra rápido, corrige rápido. Sempre. Erra rápido, testa rápido, ou melhor, testa rápido, erra rápido, corrige rápido. Aí vou usar vou usar, por exemplo, uma estratégia para prospectar clientes. Você testou uma diferente, porque você só está fazendo da mesma forma e você está ganhando o mesmo dinheiro. Opa, vou fazer um teste. Isso serve para todas aqui. Vou usar, por exemplo, um tráfego pago. Beleza, testei. Errei. Vamos tentar corrigir rápido e tentar de outra forma. Mas a gente não pode ficar estagnadas, porque, de fato, é difícil quando a gente se coloca nas mesmas condições de outrora, volto a dizer, e a gente percebe os mercados em flagrante mudança. Profissionais de sucesso, empresárias de sucesso, empreendedoras de sucesso, leoas de sucesso, se adaptam às novas circunstâncias e inovam. E aí eu já queria deixar esse desafio para vocês. Que inovação você pode aplicar na sua área profissional amanhã? Gente, quando eu falo inovação, pode ser uma forma de você se comunicar, pode ser uma forma de você projetar o seu negócio, a sua carreira, de você se comunicar. Mas lembrem, a inovação também é um caminho para a construção de novos modelos mentais, de novas possibilidades, de novos mercados. E isso inclui a nossa disposição, porque tem que ter disponibilidade para aprender o tempo inteiro. E foi o que eu disse há pouco, abraçar as mudanças. Abraçar e buscar constantemente melhorar. Ao final do dia, se perguntem, como posso ser melhor profissionalmente amanhã? Eu não estou falando de vida, porque aqui nós estamos falando só de profissional. Como eu posso ser uma profissional melhor amanhã? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer para ampliar o meu crescimento? Nós somos tão tratores aqui que às vezes a gente não para pensar nisso. Chega à noite, a gente já está estressada, quase derrubando, né, tudo dentro de casa, estressado com as crianças, quem tem filho e tudo mais. Cabeça nos boletos, cabeça no que falta, ainda tem isso. Vamos treinar isso juntas. Não focar no que falta. Porque quanto mais você projeta a falta, mais falta você tem. E eu sinto nesse campo que muitas de vocês ficam com aquela sensação de ficarem submersas. Sobe a cabeça, você respira, daqui a pouco você afoga de novo.
Opa, agora foi, daqui a pouco você afoga de novo. Então, assim, tenham essa disponibilidade e tenham sempre essa percepção. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente? Gente, isso é gostoso. E vocês podem até gamificar e começar a mapear. Opa, usei essa estratégia, fui por esse caminho, adotei esse comportamento e senti um avanço dentro desse modelo, no meu fechamento, na minha perspectiva, na minha possibilidade, na minha atração do negócio, na percepção, para quem está começando do zero agora, na percepção das pessoas sobre mim, sobre aquilo que eu ofereço. Para quem está desenhando um projeto do zero agora, já comece com essa mentalidade. A mentalidade de estar disponível para aprender, de estar disponível para inovar. E lembrem de identificar as oportunidades. Porque tem muita oportunidade para nós. Inúmeras. E se nós observarmos, os grandes profissionais de sucesso, eles estão sempre atentos a essas oportunidades. Eles sentam em mesas, como nós estamos sentados aqui nessas mesas de profissionais, e eles estão sempre discutindo ideias. E a ideia no nosso programa, no BOS, é sentarmos para discutirmos ideias empresariais. É montarmos um conselho em que Manu, na aula, nos traga, olha, gente, eu estou aqui com esse nó cego, nesse ponto aqui eu não consigo avançar. Eu vou trazer a minha condução, mas muitas vezes a H vai ter a saída. Laís, que é uma mulher extremamente criativa, eu quero que você tome posse desse teu poder de criatividade, de visão que você tem, viu, Laís Pinheiro? Pode trazer a saída, né? Pode trazer a ideia e a gente se auxiliar, porque aí a gente vai se colocando nessa ambiência de crescimento, de prosperidade. Gente, 2024 tem que ser o ano da virada profissional de vocês. A gente agradece até aqui. A gente não vai olhar para tudo que nos aconteceu agora, nesse contexto, e nos desqualificarmos, e nos autocomiserarmos. Não, mas a gente agradece a tudo que nós conquistamos até aqui. Mas dá para fazer diferente. Dá para a gente estar nos palcos da vida contando os nossos testemunhos. Olha, eu achava que era só isso aqui, mas agora eu vivo essa realidade. E eu ensino outras pessoas, eu vejo potencial para palcos, para vocês ensinarem, metodizarem as histórias, as habilidades, os conhecimentos de vocês, os mercados de vocês para outras pessoas. E tem mulheres aqui nesse campo que olham e pensam assim, ah, mas eu não sei se eu tenho nada a acrescentar. Ah, eu não sei se eu tenho algo a contar. Esqueçam isso. Tem pessoas que precisam do básico. Tem pessoas que desconhecem o teu óbvio. Eu aprendi isso, sabia, Leoas? Porque o óbvio só é óbvio para o olho treinado. A gente acha que é óbvio. E às vezes aquilo que já lhe é tão simples, que já lhe é tão peculiar, é novo para alguém. Então, lembre, esse é o primeiro passo. Agora, vamos ser sinceras. Eu estou falando de mentalidade próspera para mulheres profissionais, leoas. A gente não consegue alcançar prosperidade se a gente não tiver um gerenciamento eficaz de tempo. E eu resolvi me dedicar de forma muito eficaz a isso esse ano. Quem aqui, de 0 a 10, acha que tem dificuldade de gerenciar bem o tempo? Escreve no chat. Como é que você gera seu tempo? Como é que você organiza seu tempo? E aí, Manu, eu já posso te dizer que eu percebo uma mudança positiva em você. Porque você tem aprendido, e eu já te acompanho, e a gente já tem essa dinâmica de estarmos juntas, essa nota pode subir, mas você já tem aprendido a autogerir, por exemplo, o teu bloco de atividades, que é o que muitas de nós não fazemos. E tem aqui, nesse campo, muitas vezes, um monte de tarefeira, e eu já fui tarefeira. Sabe quem é a tarefeira? É aquela que faz 5 coisas ao mesmo tempo e não faz nada. Eu não sei se alguém se identifica. Começa e não termina. Eu era daquelas
que eu pagava o boleto fazendo alguma coisa, eu achava isso o máximo. Depois eu dizia, eu não sei se eu paguei esse boleto. Será que eu paguei? Ixi, eu não sei. E eu não procurava, eu não achava nenhum boleto, e eu já paguei boleto 2 vezes, gente. Sabe? E a gente quer prosperar. A gente precisa ser fiel no pouco para sermos fiéis no muito. Muito precisamos ser confiados. Aí a gente quer ter uma puta empresa. Desculpa o xingamento, mas assim, falando com amor para nós, a gente quer ter time e tudo mais, mas não está gerenciando nem como a gente paga o boleto. Bora ajustar isso. Porque nossa cabeça, de todas nós aqui, é muito acelerada, a gente é muito pilhada. A gente parece que tem uns. Chega a sair uns foguetinhos assim, sabe? E organização, pois é, e foi Cris que me colocou na rede. E não foi uma tarefa fácil. Nós estamos juntos há 23 anos. E ainda assim, eu estou em unidade de treinamento, né? Na UTI. Pois é, eu fui dessas, mano. Só que eu entrei numa zona de confronto tão grande com o Cris, porque ele dizia assim: poxa, Sabrina, eu ensino a todo mundo a gerir tempo, a fazer agenda, e você é a louca da agenda. Eu não posso aplicar isso na rua se não vive em casa, eu não vivo isso em casa. E eu era tão louca, que eu marcava tudo um em cima da outras coisas. Eu não sei quem mais. Aí depois eu tinha um retrabalho de ter que mandar mensagem para a pessoa para dizer que eu ainda não estava ali, que não tinha terminado, e que não dava certo, e que não sei o quê, e que não sei o quê. E depois eu saía cancelando várias coisas e eu tinha que anotar tudo que eu não tinha feito. Olha, Manu, pois é, a louca da agenda. O tempo é finito. E tem mais. Com sinceridade. Quando a gente Olha a olha. agenda aqui atrás. Hã? Olha o tamanho. Olha o tamanho da agenda lá Pois é, eu atrás. era essa. Eu fazia uma agenda gigantesca, eu queria carregar o mundo todo nas costas com as mãos. E eu preciso dizer para vocês, como alguém que viveu isso, o gerenciamento eficaz do tempo não só traz paz, mas ele traz um crescimento, que eu quero que vocês anotem isso, sustentável. Sustentável. Nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. E aí a gente precisa ter organização para prosperar. A gente precisa olhar para os blocos de atividade e realmente nos organizarmos. E tem um negócio. Já te dou a palavra, Moniquinha. A gente tem muitas distrações. Antigamente a gente não tinha tantas distrações. E a gente, inclusive, se conta histórias com essas distrações. Além, tá, eu vou tirar o celular, eu vou tirar o Instagram, eu vou tirar tudo isso de cena. Vamos imaginar que nós não tivéssemos nada disso. A gente tem que lembrar que nós temos mais de um papel. Nós somos muitas. Somos mães. Não, Sá, mas eu não tenho filho ainda. Beleza, mas você é esposa. Não, Sá, eu tô solteira. Beleza, não, mas você tem mãe. Mas você tem pai. Você tem irmão. Você tem animal em casa. Não, Sá, eu não tenho nem mãe, eu não tenho nem pai, eu não tenho animal, eu não tenho irmão. Tá, você tem uma casa. E tem mais, tá? Você não tem uma casa, você tem um corpo. Eu quero lhe dizer que nós temos muitas áreas. E eu comecei a me organizar, inclusive, por áreas. E comecei a organizar a ponto de, na minha agenda, usar cores específicas para essas áreas. Trabalhar mais estrategicamente, porque não é só o que a gente faz, é o resultado do que a gente faz. E aí vocês têm que fazer uma lipoaspiração na agenda de vocês, para fazer o que vai dar resultado para o negócio. Amor de Deus. Se você está perdendo tempo com uma atividade que, às vezes, seu filho em casa podia fazer, por exemplo, no exemplo de GAR, colocar uma etiquetinha, fechar um negocinho, uma coisa simples, você tem que estar com a cabeça em outro lugar. As advogadas aqui desse campo, pelo amor de Deus, já poderiam ter um estagiário. Um estagiário. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Se organiza, se planeja, monta um fluxo de caixa. Mas um protocolo simples, uma petição simples, e você fica sufocado e você não cresce, você não tem nem como olhar para outros clientes. Vocês não têm nem como olhar para outros mercados. Não dá. Porque tem o mercado, tem a comida, tem o boleto, tem não sei o quê, que tem não sei o quê, que tem aquilo lá. Então, assim, comecem a pensar na gestão do tempo como adultas.
Essa é uma coisa que mudou a minha vida. E eu tenho mais qualidade de vida, porque ainda tem isso. Eu não sei o que é que acontecia com vocês, eu só vivia sobressaltada. E eu sempre dizia, eu tô abafada, eu tô abafada. Isso também vem da nossa habilidade, não só de gerenciar o nosso tempo, gerenciar nós mesmos, e também dizer não. E fazer o que precisa ser feito, sabe? Então, assim, essas atividades, por exemplo, Gá, que você tem que pensar, o que é que eu consigo organizar? Porque tem que desapegar, o que é que eu consigo organizar, o que é que eu consigo delegar, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, quem eu posso trazer, ainda que seja numa dinâmica, né, mais específica. Pois é, então, essa dinâmica que você pode ir distribuindo, delegando, entendendo o que é prioridade. Meninas, eu tenho um negócio com arrumação de casa. Se eu não me cuidar também, eu passo o dia organizando a casa, porque a minha casa tem que estar arrumada. Mas essa não é a minha prioridade, tem que ter um horário para isso. Então, às vezes, a gente não consegue gerenciar bem o nosso tempo. E adivinha? A gente sacrifica o nosso sucesso profissional. Peguem os grandes modelos do mercado. Eles têm uma estruturação do tempo que é nem todo dia vai ser perfeito, mas que é irretocável. Então, a gente tem que olhar para isso. Não importa onde vocês estão. Você pode estar estudando para concurso. Você tem que olhar para o seu tempo e dizer, eu vou precisar fazer algumas mudanças. Gente, não faz sentido. E aí, a gente começa, não, então já sei, tenho que acordar mais cedo, tenho que dormir mais tarde. Tem dias que você vai dormir mais tarde mesmo. Tem dias que você vai precisar acordar mais cedo. Mas não são todos os dias. O importante é o que a gente faz quando a gente está acordada. Eu me levanto e eu estou toda cronometrada. Eu posso acordar às 5h40, eu posso acordar às 6h20, que é em regra o horário que eu acordo. Eu posso acordar às 7, ou pode ser domingo eu acordar às 9. É o que eu faço quando eu acordo. É o planejamento e a estruturação que acontece a partir dali. E eu estou o tempo inteiro com a minha direção voltada para isso. Mas isso também envolve questões emocionais. Tipo, não consigo responder a todo mundo no WhatsApp de imediato. Quem trabalha com vendas no WhatsApp tem que responder a pessoa da venda. Vocês estão entendendo? Eu estou falando para adulta. Ah, não é porque minha prima, ela queria uma indicação de não sei o quê. Você vai, mas aí o nosso jeito fazedor, com os nossos sabotadores, às vezes de boazinha, você vai responder tua prima, mas primeiro a gente tem que ter lista de prioridades. Eu me lembro de uma mulher que eu entrevistei nos primeiros podcasts, eu perguntei para ela assim, qual é a chave mais poderosa que você daria para a mulher hoje? Gente, é surreal isso, ela falou, ter uma lista de prioridades na vida. É isso. Não tem prioridade? E sua prioridade pode estar em qualquer área da vida, ampliando aqui um pouquinho. Se você acredita que em dezembro tua prioridade é saúde, então o seu tempo precisa estar canalizado para a saúde. Se a sua prioridade é ter tempo de qualidade, por exemplo, com a família, então sua agenda tem que estar canalizada para isso. O problema é que a gente não está em lugar nenhum. A gente está com nossos filhos e não está. A gente está na empresa e não está. A gente está estudando e não está. Então, é um treino. É um treino. Diga, Mônica. Primeiro, boa noite a todas que estão aqui. É só uma colocação breve, sobre a questão da agenda, né? E encher a agenda. A falsa sensação que nos proporciona de uma organização, mas a frustração de não cumprir aquilo que a gente colocou ali ao final do dia não compensa, né? A gente precisa entender que o que dá para fazer e o que não cabe no tempo ali para fazer. Não vai dar tempo de fazer tudo. E aí a gente volta para o ponto da prioridade, porque eu já fui assim: 7 horas acordo, 7h30 tomo café. Aí aquilo, quando a gente vai colocando na agenda os horários, a gente vai dizendo, nossa, que organizado, que lindo. Mas você não fez nada daquilo que você se propôs fazer. Então, às vezes, e eu já tive essa sensação de que a disciplina promove, que é a paz, né? A disciplina promove paz. Quando a gente coloca assim, 3 coisas, tá? Não estou com a agenda cheia, não estou com a agenda lotada, mas eu fiz essas 3 coisas com eficiência, com excelência, com entrega. Uau!
Acho que é bem por aí mesmo, só para colaborar um pouco e aí, complementar alguma coisa no que você falou, porque eu me identifico com isso. Outra hora eu era exatamente assim, a agenda começava com atividades às 7 e terminava às 9. E quando eu me deitava, que eu olhava às 10 horas, eu não tinha feito metade daquilo que eu havia me proposto a fazer. Sim. E aí vem frustração, de culpa, de incompetência, de incapacidade, enfim. É isso, exatamente. Você falou tudo, complementou de forma perfeita, e é sobre isso, porque não é só gerir o tempo, é gerir o tempo de forma eficiente. E quando eu falo em gestão de tempo de forma eficiente, eu preciso ter prioridades. Eu preciso ter prioridades. E assim, uma coisa que eu sinto dizer para vocês: empresárias prósperas desagradam. Vai ter que desagradar. Como assim está a desagradar? Às vezes você não vai estar disponível para tudo e para todos o tempo inteiro. Porque é isso que também vai cansando a gente. E eu também já estive nesse lugar. É só uma questão de respirarmos e entendermos que nós já somos amadas. Sabe? Porque eu já estive nesse lugar, exatamente. Então, assim, eu tinha que dar conta do meu pai, eu tinha que dar conta da minha mãe, minha irmã queria uma coisa, o outro queria uma coisa, e era tudo ao mesmo tempo, e meus dois filhos, mais os clientes, e você fica. Então, assim, a gente vai fazer as coisas, mas a gente precisa ter prioridades. Eu sei que vocês estão me entendendo, não estou falando de sermos rígidas. Para mim, todo excesso revela uma falta. Vai ter um dia que você vai ter um score de produtividade menor, que você não vai alcançar, sabe? Aquilo que você projetou e tá tudo bem. Mas não pode ser um hábito, eu sei que vocês estão me entendendo, fazer uma agenda quilométrica, encher-se de mil coisas que, no fundo, tu olha, eu tô sendo bem sincera com vocês, você diz, gente, o boleto eu não pago, mas atividade eu tenho, porque isso não é inteligente, e você precisa realinhar a rota do tempo. Que atividade você faz e aumenta, por exemplo, a tua ferramenta de fechamento, dinheiro, estou falando de dinheiro, de resultado, de meta, de comissão, do que seja. Pronto. Precisa começar a olhar para isso com mais atenção. Vocês estão entendendo? Tem uma coisa que tu faz todos os dias, que se você fizer, dá super certo. Gata concordando e Manu também. Então, por que você não está fazendo isso? Não é porque eu estou atolada com outras coisas. Vamos ter que fazer aquilo que alguns especialistas chamam de hora de ouro. Eu aprendi a fazer isso também, é maravilhoso. Então, por exemplo, o que é hora de ouro, sabe? Imagina que você precisa de 5 horas para um monte de coisa chata e burocrática que tu tem que fazer, tá? Ou que você tem um outro trabalho, Gabi, por exemplo, que ainda é seletista e tudo mais, você quer, Ivana, que ainda tem uma vinculação ali, enfim, você tem uma dinâmica que você precisa fazer. Normalmente você levaria 5 horas. Leoa, se vocês hiperfocarem, saírem de perto do celular, vocês vão perceber que vocês podem reduzir esse tempo. Aquilo que você levaria 5, e às vezes você leva 7, que você fica, e eu ficava também, começa isso, começa aquilo, você reduz para 2 horas. Acabou. E na gestão do tempo, tem uma coisa que ajuda muito. Além da agenda real, e não da agenda ideal, que é o que a gente falou, com 1.000 coisas ao mesmo tempo, sabe? E é isso, porque a gente ainda diz isso, né? Ah, mas eu trabalho com o celular. De fato, a gente trabalha com o celular, mas de que forma a gente pode utilizar o celular de forma mais eficaz? Eu coloquei, e olha que eu uso o celular para trabalhar, mas eu coloquei um alerta, eu não sei se vocês sabem, mas o Instagram ele te dá um alerta de quanto tempo você quer utilizar ele diariamente. Meu Instagram tem um alerta de 1 hora. A exceção dos dias que eu faço live, só à noite ele me avisa que já está na hora de desligar o Instagram. Mas, você posta, você faz stories. Pois é, na maior parte do tempo, eu não estou dizendo que eu não olho nunca, mas na maior parte do tempo, eu faço os stories, eu faço a postagem, eu interajo com o meu público, porque é a minha ferramenta de trabalho. Vocês estão entendendo? Eu não consigo, não é a minha prioridade, se eu quero ser uma empresária de sucesso, olhar, poxa, o que minha prima fez hoje. É legal, eu amo minha prima. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, mas essa é a atitude que vai me levar ao resultado que eu quero viver para sair desse sufocamento? Não é.
Agora, ontem, por exemplo, era domingo. Guilherme teve jogo, a gente veio. Aí eu me permiti, porque eu também não me permitia, por isso que eu estou dizendo, todo um excesso revela uma falta. Cheguei em casa, tomei banho, e aí eu fiquei ali olhando coisas gostosas no Instagram. Legal, a gente também precisa dessa descompressão. O problema é a gente embaralhar, tá fazendo tudo ao mesmo tempo o tempo inteiro. E isso, inclusive, para o foco, para a canalização, é muito ruim, porque travou, voltou agora. Às vezes a gente olha ali alguma coisa que até baixa a nossa energia, nossa frequência, sabe? E aí você estava bem, você estava super energizada, tu estava super ativada, começou o dia bem, fez tua oração, fez tua meditação, você fez a leitura, você estava ali super, não, hoje eu vou. E aí você olha uma coisa de eu mesma desabilitei todos os instas de notícia, eu desabilitei todas as, com todo carinho, os artistas, mas aí, gente, eu estou falando de mim, não é o que vocês têm que fazer, vocês são mulheres adultas, eu estou falando do que eu fiz para dar uma limpada, a lipoaspiração que eu precisava fazer no meu tempo, sabe? Porque às vezes eu ficava, legal, legal, mas assim, o que que eu quero? A gente precisa já iniciar esse mês de dezembro com essa dinâmica, né? E aí vocês é que vão encontrando qual é o ponto de vocês. Onde é que estão os gaps? Onde é que estão as janelas? Eu me via embaralhada no tempo. Então, às vezes eu tinha que meia-noite estar na frente do computador, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, porque eu tinha me enxertado de tantas coisas e assim, prazo é prazo, né? E aí a gente precisa ter atenção a isso. Uma coisa que me ajudou muito também é testem usar as primeiras horas do dia para fazer as atividades que eu tendo a resistir mais. Então, é uma estratégia que talvez não vá funcionar para todas, mas façam experimentos. Aprendam a dominar o tempo. O tempo não pode sucumbir vocês. Porque, gente, eu não sei se vocês viram, a palavra burnout ou burnout, como você queira chamar, é a palavra mais buscada nos últimos meses. Por quê? A gente está inflamada. Qual é o desafio? Mapear tudo aquilo que é ladrão de tempo teu e que não está te levando para lugar nenhum. E como dieta, começar a filtrar, a diminuir. Eu não estou dizendo necessariamente romper, mas tem coisa aí que você pode filtrar. É isso que eu estou dizendo para vocês. Eu seguia G1, eu seguia à tarde, eu seguia não sei o quê, depois eu falei, ixi, aí vi assalto no céu, não quero ver isso. Não, beleza, não faz sentido. Não estou faturando, eu não estou indo para o meu negócio. Diferente de estar olhando algo que diz respeito à empresa, à inovação, a novas formas de vender, a novas formas de fechar, a atender a possibilidades. Então, o desafio é esse, é você fazer esse mapeamento e começar a gerir melhor o seu tempo de acordo com as suas prioridades. Diga, Manuzita. Tá, eu não sei se está chegando aí, que eu acho que minha internet às vezes está variando aqui. Mas uma coisa que eu não sei, se, eu acredito que a maioria já se percebe, né, pela faixa etária, mas uma coisa que para a gente, como mulher, ainda mais importante de ressaltar é a questão hormonal. Então, assim, eu conheço muito o meu período hormonal, eu uso aquele Chloe, que aí quando eu percebo que eu estou com alteração de humor, automaticamente eu olho, já vejo que eu estou no ciclo de TPM, aí eu começo a contar as datas em que minha produtividade cai, porque eu já comecei a perceber que eu tenho um período que eu estou menos produtiva e parei de me cobrar. Então, quando eu estou menos produtiva, eu não produzo peça. Quando eu estou menos produtiva, eu não escrevo. E aí, para otimizar o meu tempo, eu vou para os trabalhos administrativos que eu não preciso pensar, né? Ou eu vou fazer a diligência de rua, ou eu vou fazer um post no Instagram. Eu vou vou fazer atividades criativas que não vão sugar a minha energia da forma como uma peça suga, por exemplo. Ou eu só vou fazer o atendimento, porque eu não preciso escrever, né? Mas aí eu acho que é individual. Eu só queria acrescentar ao que você estava falando do tempo produtivo, que eu acho que a gente, como mulher, tem esse plus, e eu demorei muito para entender isso, porque eu me cobrava demais. Eu queria produzir igual todos os dias. E aí eu percebi que tem um determinado período que não tem jeito. Eu não vou produzir como eu gostaria.
E eu me respeito. Não, é muito legal você dizer isso, porque, assim, às vezes, e esse é o nosso modelo, a gente força a barra. E tá tudo bem, isso não pode ser, obviamente, é como você disse, uma constante no mês, mas em determinado momento, a depender de como o nosso corpo funciona, o nosso ciclo funciona, as nossas dinâmicas internas funcionam, isso não serve, foi bacana a tua contribuição, não só para ciclo hormonal, mas até para período do dia. Algumas de nós temos janelas, espaço de tempo em que a gente sente um sprint maior, a gente tem que ser esperta com isso. Qual é esse momento? Qual é essa janela? Por exemplo, para nós mães, qual é o tipo de menor interferência para quem já é mãe? Poxa, por exemplo, não adianta eu querer fazer algo, a exceção de terça e sexta, que eu tenho uma menina que me ajuda aqui, mas eu querer, por exemplo, canalizar uma energia para uma atividade inadiável meio-dia e meia. É o horário que eu preciso organizar o almoço dos meus filhos. Então, isso é ser inteligente, gerir o tempo. Mas às vezes a gente fica tão obcecada que a gente faz essas doideiras. Então, é o ciclo, são os horários de menor interferência, é o nosso horário de potência. A gente tem que ter sagacidade para isso, para a gente poder perceber isso. Isso é muito importante, muito especial. E respeitar os nossos limites. Os nossos ciclos hormonais, nossa dinâmica, nós somos mulheres, a gente não pode esquecer disso. Né? A gente, às vezes, quer se comportar de uma forma que, né, vai ao encontro da nossa natureza. E é bacana perceber isso. Porque tem uma coisa, empresária sustentável é empresária próspera. Porque não adianta a gente, né, faturar milhões e a gente falecer na sequência. Esse também é um desafio. Essa também é uma dinâmica. Eu fiquei sabendo de uma moça do desenvolvimento humano, eu não sei se like curte também essa coisa do sistema e tudo mais, que é a Cássia, com câncer. Nossa, a Cássia é uma potência. Um câncer já avançado. Tomei um susto quando me falaram num grupo de consteladoras que ela estava com câncer, uma mulher evoluidíssima. Mas assim, veja, tem uma dinâmica aí, tem um ponto para olhar. A doença sempre nos traz alguma sinalização. Ela é um canal de comunicação. Então, o importante é que nós sejamos muito prósperas, mas também sustentáveis. Sabe? Isso é muito bacana. Agora, tem que tomar cuidado para a gente não ir para o extremo e procrastinar, e estar sempre se contando história, e estar sempre. Porque eu também me treino em relação a isso. Eu fico ali nessa auto-observação. Sabe? Isso na historinha da tua cabeça, sabe? Então, é a gente tendo essa atenção. Mas excelente a colocação. Vamos para o próximo ponto. Tudo bem até agora? Então, falamos de adaptabilidade, inovação. E eu preciso falar com vocês sobre comunicação. Comunicação eficaz. Qual é a habilidade de comunicação de vocês de 0 a 10? Gente, a gente quer prosperar, mas a gente não desenvolve a habilidade de se comunicar. Eu não estou falando de oratória. Eu não estou falando de discursos dificílimos, eu estou falando de comunicação. Pensa comigo, venda é comunicação. É o nível de energia, assertividade que você utiliza, rapport, verdade, numa comunicação. Fechamento de um negócio vem ali. Como é que você está se comunicando? Como é que você transmite as suas ideias? Pergunta aqui para esse campo. Como é que você ouve? Muitas de nós não fazemos mais dinheiro porque a gente não ouve. A gente só fala. E eu queria deixar essa reflexão aqui para nós. Se você ouvir um pouco mais, você capta a pessoa e você sente o que ela precisa e entrega algo que seja resolutivo para ela. Olha o que eu disse para vocês. Eu criei o Boss não por uma ideia da minha cabeça. Eu criei o Boss porque eu ouvi vocês. Thay foi uma das, me mandou WhatsApp, ela tá aí para me deixar mentir. Sá, me manda um link. Outro dia eu falei, você quer o que ela fez a jornada financeira comigo? Eu falei, você quer fazer a jornada financeira de novo? Não, Saúl, eu quero alguma coisa, porque eu preciso ir. Eu preciso ir, eu preciso avançar. Eu preciso que alguém... Patrícia, a mesma coisa. Paty me deu um choque. Essa semana é verdade. Ela me falou uma coisa tão poderosa. Ela falou assim, eu resgatei sonhos, mas agora eu preciso agir. Beleza, então,
A partir do momento que você ouve, não importa o que vocês fazem, gente. Não é, no profissional, não é sobre nós, é sobre o servir. Então, quando você ouve, por exemplo, Gá, no teu negócio, você ouve a sua cliente, não adianta querer, no bom sentido, empurrar a peça que você acha que é para ela. Não, tem que ouvir. Quem é essa mulher? Qual é o estilo dela? O que que ela gosta? O faturamento vai lá para cima, porque a gente às vezes quer... Uma coisa que eu quero que vocês lembrem. A gente ama comprar, mas a gente odeia que nos vendam. Não sei se vocês concordam. Nossa, está me vendendo. É muito louco isso, né? Ixi, lá vem vender. É engraçado porque a gente também vende. E eu preciso, inclusive, começar a desmistificar isso com vocês. Porque sem venda não tem boleto pago, não tem viagem, não tem sonho. Agora, ouvir, ouvir e desmistificar que em tudo a gente vende. Em tudo, você se vende o tempo inteiro. E é engraçado que na cultura brasileira a gente criou tabus em relação à venda. Sabe? Traz. Olha, Gá falou, ouvir traz a sensibilidade à necessidade do outro, sem dúvidas. As meninas da advocacia, quantas vezes, por mais que eu seja falante, quando eu estava ali imersa na advocacia, eu ouvi o cliente por 3 horas e meia, pagando a consulta, diga-se de passagem. E depois essa pessoa falou para mim assim, disse, meu Deus, meu problema ainda está aqui, mas eu já estou me sentindo melhor, porque eu ouvi a pessoa. A gente não tem tanta disponibilidade para ouvir. E eu ouvi a pessoa dizer assim, a senhora pode ser a mais cara que for, eu só quero a senhora. Então, eu estou dizendo para vocês que funciona. Pode ser quem for, não me importa, eu confio agora em você. Porque a gente não está tão disponível para ouvir. E às vezes a gente até confunde as pessoas, porque a gente quer dar muitas respostas, muitas saídas. É ouvir, é olhar no olho, é prestar atenção. Isso também é uma habilidade de comunicação. Olha só que Gabi compartilhou aqui. Para saber o produto certo do banco que o cliente de fato precisa, às vezes são 30 minutos ouvindo ele. Pois é. E vem cá, tua conversão aumenta ou não aumenta, Gabi? Aumenta. Aumenta, porque você está ouvindo, você sabe, você é cirúrgica. É aquela sensação da pessoa dizer, é isso. Porque não adianta a gente querer vender geladeira para esquimó. Vai, sabe? Então, assim, dentro dessa dinâmica, aí vem o fluir. Vocês me pediram o próximo nível. Eu desenhei para servir vocês o próximo nível. Existe um equilíbrio da troca, porque eu não vivo de luz, mas eu não estou empurrando o que eu quero. Eu queria muitas outras coisas. Como agora, muitas mulheres, e nós começamos a desenhar para 2024, estão me pedindo uma formação em constelação. Eu nunca pensei em fazer uma formação para consteladoras. Eu nunca pensei em formar consteladoras, mas tem gente me pedindo, Sai, eu confio em você, porque eu entendi o que é uma constelação com você. Ah, eu achei que era um monte de coisa espiritual, sei lá, de outro planeta, e eu estou vendo que não é. Você me ensina a fazer do jeito que você faz? E eu nem sonhava com isso, mas de ouvir, é perceber. E a partir daí implementar. Então, tenham sempre isso, comunicação. Se nós observarmos o tom, a qualidade, a sonoridade, a escuta, a linguagem, tudo isso compõe a nossa linguagem enquanto comunicadoras, exatamente, atenção, rapólio no olho, conexão, percepção. E assim, o jogo da prosperidade é o jogo da confiança. Se vocês não confiassem em mim, vocês não iam estar aqui 21 e 19. Façam as pessoas confiarem em vocês. Não é mendigar a confiança, mas posicionem-se, comuniquem-se, porque vocês têm capacidade, vocês têm potencial. Mas pensa comigo, tem muita gente que é inteligente e tem potencial e não vira o jogo. Porque não comunica o que faz. Vocês conhecem, todo mundo aqui já teve um professor que você disse, ou uma pessoa de um livro que você disse assim, nossa, tô louca para ver essa palestra, tô louca para ver. Eu já vivi isso várias vezes, tô louca para conhecer, deve ser incrível.
Quando a pessoa se apresenta, você diz, gente, não é síncrono. A forma como comunica e a forma como eu percebia. Então, invistam na comunicação de vocês, na qualidade completa da escuta, da comunicação verbal, da comunicação não verbal, de como vocês se posicionam, de como vocês se colocam. Isso é muito importante. Isso dá um mapa profissional gigantesco, gigantesco. Escutem, sirvam, percebam as necessidades para a partir daí fluir. E a venda bem feita fideliza, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Esse livro, O Corpo Fala, é maravilhoso. Maravilhoso. Tem um livro que eu queria recomendar para vocês também, que me desmistificou muito a ideia, que vai estar na bibliografia lá do Boss, mas a ideia da venda, que é venda ou seja vendido. Então, é maravilhoso. Esse livro é incrível. E é verdade, o agente vende, o agente é vendido. Esse livro é incrível. Incrível, incrível, incrível. Para a gente arrematar, porque nós precisamos, né, gerir o nosso tempo. No mundo dos negócios, tem algo que a gente não vai conseguir deixar de lado, que são desafios. Eu não estou aqui para mentir para vocês. Tem desafio. Desafio é coisa de adulta, e adulta precisa saber lidar com desafio. Logo, se eu estou falando em habilidades para uma empresária, para uma profissional próspera, tu tem que ficar craque em resolver problema. Quem aqui concorda? Gente, essa é uma habilidade inegociável. Você tem que ser boa em resolver problema. Tem até um outro livro que é incrível, que assim, eu sou super fã dele, eu acho ele incrível. Eu tive a honra de conhecê-lo em primeira mão, tenho a alegria de dizer para vocês que eu já faço parte do casting de autoras da editora Gente, que é, para mim, a maior editora do Brasil em termos de desenvolvimento humano. E tudo que vocês sonharem, vocês podem realizar. Em 2003, meu pai comprou um livro do Ching que se chamava A Carícia Essencial. E um outro que se chamava O Sucesso é Ser Feliz. E eu li esses livros. E eu li ali, eu sempre olhei, eu sempre gostei de olhar a editora. Eu não sei mais quem tem esse toque. Eu olho a editora, tipo assim, eu olho a editora e dizia, editora Gente. E 20 anos depois, eu assino um contrato com a editora Gente. E aí eu estou, inclusive, canalizando a minha prioridade para escrever esse livro, senão o livro não vai sair. Porque eu não vou conseguir dar conta de tudo o tempo inteiro. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque Roberto Chinhachim tem um livro que tem tudo a ver com o que eu estou lhe dizendo, que se chama Problemas Oba. Esse foi um livro também que bagunçou muito o meu mindset, porque eu sempre odiei problema. A menina boazinha, a menina certinha, a menina querida, a menina agradadora. E ele, obviamente, traz a perspectiva de problema para dizer assim, problema está aí, vamos resolver. Então, no mundo dos negócios, a gente não é criança, vai ter problema. Tem situações que não dependem da gente. A mercadoria não chega, o fornecedor atrasa, tem ou não tem? O cliente que não chega, o juiz que não despacha. Em todos os mercados, no banco, em todas as circunstâncias, em tudo. Gente, tem... E aí, o que vai fazer a gente prosperar? A gente ficar afogada no problema ou a gente lidar com o problema de modo até a capacidade? É isso que eu quero que vocês anotem. Preciso desenvolver a capacidade de analisar o problema, porque primeiro o problema chegou, você tem que analisar. Gestão de crise. Pesquisem. Vou estudar gestão de crise. Toda grande empresa tem um setor de gestão de crise, Leoas. Funcionando, ativo. Identificar as soluções criativas. Então, beleza, eu analisei o problema, tá. Ele existe. Agora, quais são as soluções? E tem grandes cases de sucesso que eu vou contar um caso para vocês, que vocês devem estar vendo aí, que é a febre. Na dinâmica da gestão do problema, porque o problema pode se tornar uma oportunidade, exatamente como a Mônica falou. Tem um podcast com o dono daquela empresa de medicamentos chamada Carmed.
que é uma indústria de medicamento. A Carmed, ela começou a ter problemas com a distribuição do remédio, né? Então, assim, porque tem a distribuição do medicamento. E aí, eles resolveram investir na logística da distribuição desse medicamento. Então, seria a única indústria farmacêutica no Brasil que, diante do problema, pensando em solução criativa, começou a distribuir o seu medicamento. Daí, as balas Fine, vocês conhecem Fine, procura a direção da Carmed para dizer assim, poxa, já que hoje você faz a distribuição do medicamento, quanto você me cobra para distribuir as Fines para as farmácias? Porque eu também estou com problema na distribuição. Aí, ele, numa reunião, por isso que eu estou dizendo, é atenção às oportunidades. Prestem atenção que isso é orientou. Numa reunião, começaram ali a ter um problema, gerir a crise, ele teve um insight. E se a gente pegar o gosto da bala e fizer um protetor labial, que é um mercado que só a Nivea domina no Brasil. Vocês já viram o que aconteceu com os protetores labial da Fine, né? Bilhões. Vocês ouviram bem? Bilhões em 2023. Eu não sei, Manu, se tuas meninas já compraram, mas é uma febre. É a bala de Fine 24 horas na boca. Não, não compraram não, mas já devem saber, com certeza. Ah, minha filha, é a febre nacional. Porque tem de bananinha, que tem de Espero que não beijinho, que tem descubra. de não sei o quê, que tem de não sei o quê. Numa reunião para resolver um problema. Eles bateram bilhões. E a Nívia está desesperada. Tanto é, aí, ó, tá vendo? Tá, eu comprei também, porque eu sou dessa. Você acha que não, tá? Eu bem que comprei, tá? Aí, ó, na Logo o Shopee, eu quê? Que fiz. come leitinho. Oxi, não, e o pior, tu falou isso, Gá? Eu comprei, porque eu também não resisti que nem tá. E aí, Henrique me vê com a balinha, com o protetor, eu tirei do carro. Ele, minha mãe, você na sala tá dando confusão. A professora tem que confiscar. Gente, de um problema. A pergunta é: o que fazemos com os problemas? A gente precisa ser resolvedora de problema. A Nívia, foi o que eu ia falar para você, está desesperada. Inclusive, eu fico sempre atenta. Eu fui na farmácia hoje comprar um medicamento. E eu vi na gôndola, tipo assim, ainda tem a disputa das farmácias. Ali na chegada do pagamento, várias embalagens novas, coloridas, de protetores. Porque quando eles lançaram, era só tipo banho. Vocês lembram de banha de cacau? Quem lembra? Quem é dessa época? Levanta a mão. Tipo assim, era só aquilo. Aí a Nivea lançou agora tem de morango, que tem de uva com não sei o quê. E é isso, bendita a concorrência, está inovando, está crescendo e está. Agora, ou a gente olha o problema. É isso que a Chink traz. Problemas, opa, o que você fará com os problemas? Os problemas podem te fazer definhar ou podem ser grandes oportunidades, né? E se você olha os grandes empresários, vou citar uma outra para a gente finalizar, Carla Sarni. Carla Sarni, ela está aqui no ecossistema de Alphaville também. Ela é a dona daquela franquia Sorridentes, eu não sei se vocês já viram, que está espalhada no Brasil inteiro, que é uma franquia de dentistas. E ela, dentro do grupo das empresas que ela tem também a Geolaser, que ela é sócia com Giovanna Antonelli, que também está espalhada pelo Brasil inteiro. Então, tem Geolaser, Sorridentes. Hoje, ela tem, dentro do ecossistema dela, mais de 20 empresas. Eu não sei o que foi que eu assisti dela, foi uma palestra. E ela contando assim, gente, chega um momento que você vai crescendo, e ela veio de baixo, inclusive virou um filme, o filme dela saiu no SBT, porque a história dela é linda. Ela tem um filme, essa mulher, de uma simplicidade, e que Deus nos conserve sempre simples, porque não é incompatível sermos prósperas, ricas, amém, amém, igreja, e ao mesmo tempo sermos simples, de uma simplicidade, de uma acessibilidade. A mulher, ela nada de braçada no dinheiro, mas o dinheiro, ele é um servo, ele não é o senhor, sabe? E ela contando, e ela falando de uma simplicidade que ela disse assim, gente, vai chegar um momento que tu vai ter uma liberdade de dizer assim, poxa, eu tô com um problema de tecnologia. Ah, eu vou montar uma empresa de tecnologia. Hoje ela tem mais de 25 empresas. Para vocês terem noção, ela queria fazer eventos aqui em Alphaville, sabe? E ela não queria ter o problema
porque era um problema de ter que alugar um espaço. Ela montou um espaço. Ela tem um espaço de eventos aqui em Alfa, com vários tamanhos. Então, assim, a gente tem que olhar empresárias. Lembra do que eu falei no início? Tua mente tem que ser maior do que o que você está vendo hoje, e tua visão tem que estar mais larga, porque está faltando visão aqui para vocês. Vocês não podem se limitar à realidade física de vocês hoje. Lembrem disso. É a visão que te leva, é a mentalidade escondida que te leva. Sabe? E também eu preciso dizer a vocês, um pouquinho de ousadia positiva, de autoconfiança. Sabe? De autoconfiança, de ir lá, de fechar, de conversar, de buscar. Deixa eu trazer um exemplo bobo que eu acho que acrescenta isso tem muito a ver com criatividade, né? Sim, Todo mundo mora aqui em Salvador, né? E você sabe que aqui quando chove muito ali, Água de Meninos fica alagado, ninguém atravessa de um lado para o outro. E todos os anos eu trabalhei na TV, né? Eu sou jornalista também. E sim. aí a gente sempre fazia cobertura. E tem um cara que eu falei, gente, como ninguém nunca viu ainda o que esse cara faz? Ele pega aqueles carrinhos de puxar compra e ele coloca as pessoas e transporta as pessoas de uma ponta para outra da rua. Todo ano, quando chove, alaga, ele ganha dinheiro. É mole? E só ele ganha dinheiro. Então, assim, ele não consegue fazer uma coisa maior porque ele não tem finanças, ele não tem dinheiro para investir. Mas olha que visão empreendedora desse cara. Ele ganha muito dinheiro ali. Os trabalhadores de uma ponta para outra. Direto, Não. ele vai andando assim, ó. Pois Choveu, é. alagou E como ele ganha dinheiro. assim, sabe aquele ditado que você já deve ter ouvido, ou você chora ou você vende lenço? Vamos tomar isso ao pé da letra, sabe, gente? Eu me lembro da renovação do título também, do título. A galera reclamando, todo mundo falando, um senhorzinho ali na porta do TRE, vendendo já bonitinho, o lugarzinho para você botar seu título novo e não sei o quê, faturando. A gente tem. A veia empreendedora vem daí. E assim, se vocês observarem, para finalizar, eu já queria deixar esse depoimento. Vários prognósticos negativos para 2024. Por favor, silenciem. Quem vai fazer o resultado de 2024 somos nós, na força do grupo, aqui, potente, com Deus na frente. Ah, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem um governo de não sei. Não, não se limitem a isso. Não acreditem nisso. Sabe? Porque isso vai consumindo a gente. O que tem de pessoas com a vida travada, vocês sabem, por conta disso. Ah, porque me falaram que esse mercado, me falaram que isso aqui. Não acreditem nisso. Sabe? Exatamente. Não vejam. Não se limitem. Olha, Léo Ajô, né? Maravilhosa ali também. Gente, só tem mulher. Incrível. Vocês são incríveis. Eu amo vocês. Eu sou muito feliz por ter vocês, sabe? Mulheres que estão dispostas, que estão disponíveis, que crescem. Jô também tem um testemunho maravilhoso do que aconteceu na vida dela. Eu acho que Jô é a campeã na mentoria O Despertar das Leoas. Eu acho que Jô, ela foi crescendo tanto, me corrija se eu estiver errada, Jô, que você fez umas 5 vezes ou mais. Pode ligar o microfone. Já fiz bastante vezes. E E sempre estou ela, aí te chamando, te chamando, te chamando. eu amo você. E ela é assim, ela me manda recados assim, preciso me consultar com você, me arruma um horário. E já me manda o link. E ela cresce. E eu faço isso, que ainda tem isso, viu, Leuas? Aquilo que você não está disposta a fazer, não espere que os outros façam por você. Isso é muito importante. Porque eu ficava, poxa, por que não me pagam? Não, porque não fazem. Quando eu comecei a investir no meu crescimento profissional, eu destravei isso. Porque também é a nossa lista de prioridades, sabe? É naquilo que a gente acredita. Mas eu estou esperando vocês no Boss, vai ser maravilhoso. Me chamem no privado. Estou passando a apresentação para vocês. Manu já está com a gente. Silvinha está ali numa reunião com o Cris, como eu falei. Falei com o Jorge, ela já falou, faz sentido, eu quero sim, né? E vou passar para você também, para todas vocês, já passei para a Paty. Me finalize. Silvinha não está aí, então o Cris está com o Vitor, é? Pois é. Ela vai palestrar, toda linda, maravilhosa. Ah lá, ó, pois é. E é isso. Eu espero por vocês, espero todas vocês.
É muito gostoso a gente estar junto, porque a gente se fortalece. Uma vida de cada uma, peguem essas chaves. Agora, não adiantou nada se tu não aplicar. Dê o jeito de aplicar alguma coisa que você ouviu aqui. Aí você vai ter resultado. Porque aqui é conversa de adulta. Menina, menina fica no colo, fica esperando, vendo o que dá. Adulta age. Façam o que vocês precisam fazer. E vai ser impossível não ter resultado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Para finalizar, nada resiste ao resultado. Ah, Sá, ninguém me vê. Ah, Sá, ninguém me ouve. Ah, Sá, ninguém liga para mim. Vai não ter resultado? Quando você tiver resultado, todas as portas se abrem, todas as pessoas te possibilitam, porque podem não gostar da gente. Mas com resultado, nada resiste ao resultado. Fiquem obstinadas pelos resultados de vocês. Sem mimimi. Sem não consigo que vai dar certo. Amo vocês, gratidão e até muito mais.